Olá, queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de Geografia. Nós vamos falar das relações entre países e as principais organizações internacionais. Em que contexto essas organizações começaram a surgir, qual que é a principal delas e, enfim, como surgiu tudo isso. Nós temos o contexto de Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, o fim desta guerra, que foi bastante destrutiva. Então, você tem um número elevadíssimo de mortos, você tem um grande número aí de situações em que os direitos humanos foram violados. Então, você tem a questão do Holocausto, você tem a questão das bombas atômicas. Então, a violência da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que inclusive, por causa dessa violência, muitos historiadores, inclusive, a denominam como guerra total. Nós, diante disso, os países que saíram vencedores, eles buscaram fazer acordos multilaterais para a manutenção da paz e a proteção, e inclui-se, a proteção do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. A Organização das Nações Unidas, ou ONU, ela foi criada em 1945, ou seja, logo após o fim da guerra, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. Ela é formada por vários programas e agências especializadas com escritórios próprios que atuam de forma interligada. Então, a ONU ela tem ali seus organismos próprios, mas ela tem algumas agências especializadas, alguns escritórios que vão trabalhando de forma interligada. E quais são esses principais órgãos aí? O FAO, que trata da questão da alimentação e da agricultura para o combate da fome. A OMS, que atua nas questões relacionadas com a saúde da população mundial. Nós podemos aí perceber o papel central que ela tem, por exemplo, em relação a esse contexto de pandemia. Se você acompanha as notícias, você vê a atuação da OMS. Se você, por exemplo, acompanha a questão tabagismo, diabetes, pressão alta, enfim, a OMS estabelece vários parâmetros para esses assuntos. Então, por exemplo, quem define o que é uma pressão alta é basicamente a OMS. 14/9 é alta, é porque a OMS fala que 14/9 é alta. Então, é justamente isso. Você tem o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Aí trata da conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Okay? Por fim, o UNICEF, que é um programa aí de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, bastante importante essas agências, e elas atuam aí de forma interligada nesse contexto aí internacional, de tratados aí internacionais multilaterais. As atividades aí estão nas páginas 55 e 56, e vocês vão, a número 1, responder em que contexto foi criada a ONU, e na letra B, qual o principal objetivo da sua criação. A número 2, vocês vão ler um texto aí que fala sobre o PAA, que é o Programas de Alimentos, de Aquisição de Alimentos. Esse programa ele é uma iniciativa brasileira que foi levada para a África e ele teve grande importância nesse contexto da África. E então é importante que vocês leiam o texto atentamente e respondam as letras A e B.
Vocês vão conseguir ler, se vocês lerem com bastante atenção, vocês conseguirão responder facilmente a letra A e a B, ok? A número 3, ela trata da questão de uma meta para o desenvolvimento sustentável. São 17 metas e ela trata da meta 11. Essa meta 11 são cidades e comunidades sustentáveis. O que seria isso? São determinadas ações que até o ano de 2030 os países deverão fazer para que nós tenhamos cidades sustentáveis, transporte público decente, moradia digna para toda a população e moradia com preço acessível a toda a população. Essas são metas aí que estão dentro dessa meta 11, são fatores que estão dentro dessa meta 11. Eu vou deixar o link para vocês lerem de forma o texto completo, que a gente tem pouco tempo para explicar, porque senão o vídeo é difícil para nós trabalharmos com esse vídeo, né? Mas eu vou deixar para vocês o link, façam a leitura. E aí a pergunta que fica cite uma estratégia que possa contribuir para alcançarmos esse objetivo. Então, pensa na questão da moradia, né? Pensa na questão do transporte público, né? Transporte público digno, decente. Pensa na questão de, por exemplo, a redução da poluição dentro das cidades também. Então, está bastante simples, está bastante tranquilo de vocês resolverem essa situação. Bons estudos, boa semana para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para respondê-los. E até semana que vem.